Bom dia mais uma vez. Que possamos estar todos juntos, todos muito bem, que tenham passado uma semana tranquila, para que possamos mais uma vez, nesta manhã, iniciarmos o nosso Evangelho no Lar, aqui pelo YouTube, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Eu sou a Ana Cristina e lhe convido para que possamos juntos, fraternalmente, estarmos assim em conexão com esse plano maior, com essa espiritualidade que nos alicerça, e que a nossa casa, como sempre, estará aberta para você que precisa estar se reconectando com esse plano maior, curando as suas doenças, as suas enfermidades. E aqui pelo nosso canal, onde há também bastante conteúdos para que você possa estar se alicerçando sempre no bem. A nossa casa, como já mostra aqui no vídeo, tem os endereços e também os telefones para que você possa entrar em contato. E nós assim, nessa luz infinita do nosso Criador, nós vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações, e solicitando a presença dos nossos mentores e amigos espirituais para que eles possam estar entre nós, como sempre, nos ajudando, dando para nós todo aquele reconforto que tantas vezes nós precisamos no nosso dia a dia. Que eles já possam ir adentrando o nosso cantinho, o nosso lar, para que possamos assim pedir a eles que porventura possa existir alguma energia de doença, de intranquilidade, da depressão, da desarmonia, que tudo isso possa ser retirado e todas essas projeções ruins possam ser transmutadas para o bem, para o amor, pela tranquilidade, pela serenidade, e que todos nós possamos vivenciar sempre o melhor. E assim, com a permissão desse plano maior e por toda essa espiritualidade, nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. E para que possamos dar continuidade através do livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 2, sobre encarnação dos Espíritos, temos a primeira pergunta como: qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? E Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a esta perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação, e para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e desta maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. A ação dos seres corpóreos é necessário à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação o meio de progredir e de se aproximarem dele, e assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E para maior compreensão, através das reencarnações, o espírito poderá ir ajustando-se aos seres com os quais tem algum tipo de débito e também terá a oportunidade de trabalhar suas imperfeições, aprimorando suas virtudes e assim evoluir a sua moral. Pelo estudo e trabalho de forma geral, irá evoluir seu intelecto e desta maneira, a cada encarnação, será mais sábio e com moral mais elevada se aplicar o que aprendeu. Os pais
o país, as características físicas que cada encarnado terá são brevemente estudados pelos espíritos superiores, onde tudo é analisado para que não falte ao reencarnante as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. E de acordo com esses espíritos, precisa trabalhar em si próprio para evoluir e com o conhecimento que ele já adquiriu em cada uma de suas reencarnações, serão oferecidas as oportunidades para que ele possa ter êxito. Vamos a um exemplo. Um espírito que precisa trabalhar a paciência aceitará reencarnar em uma família problemática, pois só assim estará tendo a oportunidade de modificar-se. Todo o conhecimento adquirido em cada encarnação ficará registrado no arquivo perispiritual de cada ser. A cada nova reencarnação, seu progresso evolutivo continuará de onde tenha parado. Porém, nem todos têm a evolução contínua. Alguns podem estacionar por algumas encarnações, mas nenhum regride. A cada nova encarnação, Deus concede ao espírito a oportunidade de realizar aquilo que não conseguiu fazer ou terminar numa primeira vez, e desta maneira ir adaptando-se à evolução que é quase infinita. E relembrando um pouquinho, quando estamos encarnados, damos o nome de alma. E na pergunta 134b, as almas e os espíritos são, portanto, é a mesma coisa? Sim, as almas não são mais que espíritos. Antes de se ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um involucro carnal para se purificar e esclarecer. E num caso, nós sabemos que para ter uma ligação entre a alma e o corpo, se existe o liame. Lembra que eu falei bastante sobre o nosso perispírito? Vamos lá para que vocês possam dar uma pequena recordada. Que o perispírito é um corpo fluídico e intermediário entre o espírito e a matéria, no caso, o corpo físico. Ele é composto do fluido universal e através de transformações de acordo com cada globo onde o espírito irá encarnar, mais grosseiros ou mais sutis, levando-se em conta o grau de evolução de cada mundo. E as funções do perispírito é levar sempre o espírito às sensações do corpo, é de o espírito transmite que o corpo as informações de comando. Suas funções se baseiam em aspecto fisiológico, quando estabiliza o complexo orgânico, o psicológico, quando exerce funções da memória, a metapsíquico-fisiológico relativo à perpetuação da individualidade e, contudo, o corpo físico, ou no caso, o corpo do ser humano vem sendo aperfeiçoado durante sua evolução, com a adaptação de seus órgãos, que não só é biológico, mas que também recebe interferência do plano maior. O espírito tem toda a condição para executar cada vez melhor a cada encarnação sua tarefa com o corpo que lhe coube para evoluir. O corpo é formado por uma série de órgãos, células, sistemas que trabalham comandos pelo espírito. As células contêm a material hereditário chamado de ácido nucleídico, que transmitem as características de continuidade da espécie de uma geração a outra. O corpo humano é uma das criações mais maravilhosas da obra divina e deve ser cordialmente tratado. De um modo geral, muitas pessoas acreditam que para evoluir precisem mortificar o corpo com penitências, ou ainda outros usam esse corpo sem regras de repouso e acabam adentrando no campo dos desequilíbrios, tanto físico como mental. Como já dizia Paulo na Epístola aos Tessalonicenses, que cada um de vós saiba possuir
o seu corpo em santificação e honra. E Emmanuel acrescenta que o vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado, é o santuário de cada espírito encarnado. Portanto, a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho e ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes. Preservando-se no mal, pelo isolamento, o bem de si mesmo se anularia. O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por consequente, a própria felicidade. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo, assim como o que se adianta tem um mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo alcançar um outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se vêem muitas vezes homens inteligentes e instruídos poucos adiantados moralmente e vice-versa. Uma só existência corporal é manifestadamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Para cada nova existência de permeio à matéria, entra o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é, assim, um passo avante no caminho do progresso. É importante considerar, entretanto, que o estado corporal é transitório e passageiro, e no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do próprio progresso realizado pelo trabalho da encarnação, e também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade, no caso, a reencarnação. Espero ter passado para vocês um pouquinho da finalidade realmente da reencarnação e que possamos aproveitar ao máximo a nossa reencarnação. Você sabe que nessa semana a nossa dirigente, Dona Doroteia, ela nos disse mais ou menos assim, eu não me lembro claramente como foi, mas ela deu mais ou menos essa lógica. Se estamos numa viagem, nós colocamos na nossa bagagem alguns acessórios que nós acreditamos sermos importantes para nós. No caso, algumas roupas, algumas coisas assim. E entramos numa fila para podermos pegar alguma condução para que possamos estar indo em nossa direção a esta viagem. E quando nós chegamos ao nosso destino, encontramos pessoas que possam estar abertos a nos ajudar, a entender, a nos auxiliar. E eu acredito que foi mais ou menos assim que ela deu a entender como se trata uma encarnação. Pois quando a gente vem para cá, a gente vem com uma bagagem, e dentro dessa bagagem trazemos conosco muitos atributos que nós já aprendemos de outras existências.
e que para isso precisamos às vezes aperfeiçoá-las. E nada como termos pessoas, os nossos irmãos, amigos espirituais e grandes amigos encarnados como nós, que nos auxiliam, nos ajudam, a começar pelos nossos familiares. Por isso, vamos aproveitar ao máximo essa viagem que estamos aqui na Terra, proporcionando não somente a nós, mas a todos com quem nós convivemos, uma grandiosidade de harmonia, de paciência, de compreensão, de confiança em tudo que temos e que tudo que já fomos e somos ainda. E confiar no amanhã, pois temos a certeza que hoje estamos fazendo o nosso melhor, de acordo com aquilo que já aprendemos. E vamos aprendendo cada dia mais, com cada ação, com cada pensamento, com cada atitude. E assim que possamos nessa semana termos atitudes de muita solidariedade, de confiança, pensando, analisando, refletindo de como nós gostaríamos de receber. Por isso vamos doar aquilo que temos de melhor a todos que estão à nossa volta. Pedimos bênçãos para a nossa família, para o nosso trabalho, para tantos irmãos que ainda estão vivendo um pouquinho lá atrás, que eles possam atingir onde é que nós estamos e que nós possamos atingir aqueles que estão um pouquinho mais na frente. Vamos assim nesse momento pedir bênçãos para todos mesmo que estão no momento, assim dizemos, tristes, com doenças, sentindo falta, sentindo alguma tristeza, injustiças, irmãos que estão na rua, irmãos em guerra consigo e com os outros. Que possamos, meu Pai, abençoar a tantos irmãos, para que cada um possa aprender um com os outros e que a nossa encarnação seja sempre uma reencarnação de bastante alegria, de vitória, que possamos cumprir o nosso papel destinado e que possamos pedir bênçãos à casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio, que nos permite caminhar nessa encarnação um pouquinho mais sábio do que já fomos ontem. Que esta água que você possa ter colocado sobre este copo possa ser abençoado e que possamos assim, nessa luz divina do nosso Criador, pedir licença para dar por encerrado mais este Evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.